E aí galera, bem-vindos a mais um MamaCast. O programa de hoje é um pouco diferente porque eu estou tentando fazer uma fórmula nova. Como eu conversei com vocês naquele aviso, né, o MamaCast nada mais é do que um jeito de falar sobre as coisas que eu amo. E eu amo mais do que tudo storytelling, cara. Eu amo livros, eu li livro pra cacete na minha vida. Falo sobre cinema porque eu acho que é mais acessível pra maioria das pessoas. Mas a gente já fez um episódio aí sobre O Nome do Vento, né? E seguindo isso, alguns episódios eu vou fazer aqui sozinho, falando e analisando e simplesmente sendo fã de algumas obras, de alguns livros que eu gosto muito. E antes de eu falar sobre o tema dessa semana, vou ler aqui rapidamente os comentários, que eu estou em atraso dos últimos programas. Sobre o último programa, né, O Nome do Vento, no caso, porque o anterior, na verdade, foi só um bate-papo entre a gente. O querido Enzo comentou lá no Spotify: ansioso pelo futuro episódio sobre o Temor do Sábio, que, pra quem não sabe, é o segundo livro aí da trilogia do Em Nome do Vento, que é a Crônica do Matador de Rei, uma coisa assim. Agora me fugiu. Pô, Enzo, eu ainda não li, mas tá anotado, eu vou ler e a gente vai voltar aqui pra discutir com o Mike sobre esse segundo livro. E o terceiro não vamos porque o desgraçado aprendeu com o George Martin, né? Não vai escrever nunca. Já no YouTube, quem comentou foi o nosso querido Lima. Lima comentou assim: 1 hora para o Elodin ser mencionado. Um bagulho muito maneiro da história que o que vou vende muito peixe dele, mas deixa claro que existem pessoas mais fodas que ele em várias áreas, incluindo o professor maluco, que pelo que eu me lembro, entrou na universidade ainda mais novo que o protagonista. Liminha, eu não lembro dessa parada do professor ter entrado mais novo, não. Talvez o Mike lembrasse. Mas tem pessoas mais fodas que ele. Mas pessoas mais fodas em coisas específicas, né? Dá muito a entender na história que uma das coisas que o Kvothe é que ele sabe de tudo, né? Enfim, além disso, a rapaziada tá sempre comentando lá no Instagram, quando eu lanço um post de review. Eu estou fazendo um tipo de conteúdo novo, que é apresentando os trailers pra vocês de filmes com potencial. Vai lá, dá uma força, curte e espero que vocês gostem desse programa. Agora, dito tudo isso, que interessa mesmo aqui... Você está assistindo o... Cast! Eu vou confessar pra vocês que eu fiquei um bom tempo pensando o que exatamente eu ia falar no programa de hoje. Pensei em falar sobre o Cavaleiro dos Sete Reinos, pensei em falar sobre Vagabond, que é minha obra favorita de todos os tempos, Clube da Luta, enfim. Até porque esse quadro é pra falar sobre essas coisas que eu gosto muito. Só que eu fiquei um pouco na dúvida porque eu tô experimentando o quadro, né? E eu não sei ainda se vai ficar bom. Eu não tô acostumado ainda a fazer esses roteiros, digamos assim, pra fazer um monólogo e falar sozinho com vocês. E aí eu me toquei que eu tinha um tema perfeito pra falar nesse programa, que é uma coisa que eu gosto muito, 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 mas que é muito nicho e que praticamente só eu conheço. De todos os meus amigos, ninguém mais leu sobre essa nova ficção científica que eu botei aí no título meio como um clickbait. E eu falei, por que não? A gente saiu de um MamaCast sobre livros e hoje eu vou falar sobre um assunto de literatura, né? Não deixa de ser. Eu vim falar pra vocês sobre ficção racional, rational fiction, que é um movimento que nasceu principalmente em fóruns da internet, Reddit e, enfim, outros lugares obscuros, que não é tão novo assim, mas tá longe de ser mainstream e ser conhecido pelo público, principalmente aqui no Brasil, mas que, na minha opinião, tá revolucionando o jeito que a gente pensa em histórias, que a força motriz é sobre inteligência, que é sobre temas científicos, temas que fogem desse normal da ficção, que é uma história de ação, uma história de romance ou uma história de mistério, né? Que sempre foi essa tríade, vamos dizer assim, do que é a literatura mainstream. E quando eu tô explicando para meus amigos, eu costumo falar desse jeito, que ficção racional é a nova ficção científica, porque a origem desse movimento que tem crescido na internet tem muitas semelhanças de como a ficção científica nasceu lá atrás, e eu vou explicar isso melhor para vocês. Existe uma discussão hoje de quando começou a ficção científica, o que é um pouco bobo na minha opinião, porque geralmente quando vem uma revolução em qualquer área da humanidade, é um conjunto de fatores, várias pessoas que têm ideias criativas, influenciadas pela época que elas vivem, pelo contexto, e é muito difícil chegar e falar que uma pessoa é a criadora da ficção científica, ou da fantasia medieval,
ou o que quer que seja. Agora, o que dá pra falar com certeza é que não foi a Mary Shelley. Nos últimos anos tem se levantado essa questão da internet, que na verdade a Mary Shelley, autora do Frankenstein, teria sido a mãe da ficção científica, mas não é. Quem fala isso geralmente, provavelmente não leu o livro do Frankenstein original e tem na cabeça o filme do Frankenstein, que inclusive eu usei aí de vírgula sonora, o filme clássico preto e branco. Frankenstein não tem nada de ficção científica, não tem nem a questão da eletricidade que tem no filme. O livro do Frankenstein fala sobre um, entre aspas, gigantescas cientista, na verdade um estudioso, que é mais pro alquimista, e ela sugere, não entra muito nisso, que o Victor Frankenstein reviveu o corpo através dessa coisa que é meio uma química, meio uma alquimia. Essa história não tem nada de ficção científica porque ela não foca em nenhum momento na solução científica. Não é esse o foco do livro. O foco do livro é sobre ética, sobre o homem tentar mexer no reino de Deus, tentar fazer coisas que Deus não permitiu a ele, e tem muita inspiração, provavelmente, dos mitos de Golem, que já são mitos muito antigos da cultura judaica, né? Então, de ficção científica não é nada, porque não é isso ficção científica. Não basta você ter uma ideia que pareça científica para uma história ser ficção científica, né? Por exemplo, tem muita gente que confunde Star Wars com ficção científica. Star Wars não é ficção científica. Não basta estar no espaço e ter tecnologia para ser ficção científica. Star Wars é uma fantasia que por acaso está no espaço. O tema é nada mais é do que o cavaleiro branco e o cavaleiro preto um contra o outro. É uma releitura de um arquétipo medieval, uma história antiga, né? E da mesma forma Mary Shelley não é. Agora, o que dá pra falar como um bom exemplo do que passou a ser ficção científica de verdade é com o Jules Verne, não sei falar o nome dele, que é francês, com 20 mil léguas submarinas. Se você nunca leu 20 mil léguas submarinas, talvez você não tenha essa noção de como essa história se estrutura, porque pelo menos o único filme que eu lembro de ter visto era um pouco diferente. Enfim, o livro conta a história de um professor que embarca numa caçada a um suposto monstro marinho que tá aterrorizando ali a região e derrubando alguns navios. E aí o livro começa como se fosse uma fantasia e você descobre logo no começo que não é um monstro marinho, na verdade era um submarino, né? O submarino que é a cara do livro, né? Com o Capitão Nemo. E aí o livro perde um tempo te explicando como o submarino funciona, que era um conceito que Júlio Verne não inventou, mas era muito novo na época. E ele tenta te explicar que o submarino se move a uma energia que é diferente da elétrica e diferente do vapor. Não existia o conceito de energia nuclear na época, porque o livro é da década de 20, mas ele tenta explicar de alguma maneira que é uma energia diferente, que vai além da elétrica. Vocês entendem a diferença? O livro perde um tempo para deixar claro para você que isso aqui não é fantasia, não tem nada de fantástico, é uma ciência, e é isso a força motriz do livro. Diferente de Star Wars, diferente de Frankenstein, como eu acabei de falar. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. E não foi à toa que o Júlio Verne, no começo do século XX e no final do século XIX, começou a ter essas ideias, porque foi uma época que várias tecnologias que são essenciais hoje na tecnologia moderna foram sendo descobertas. Então, eletricidade, raio-x, radioatividade, ondas de raio, tudo isso foi no final do século XIX e mais ou menos ali, começo do século XX, inclusive a teoria da relatividade do Einstein. Então, esse contexto onde a ciência estava aflorando e cada vez mais o mundo era menos misterioso e mais iluminado, afetavam a mente desses escritores. Lembrando que essas pessoas, na maioria delas, era altamente religiosa, eles viviam numa sociedade que ainda era muito pautada pela religião. Eu consigo imaginar, talvez, alguns dos escritores que começaram a impulsionar esse tipo de escrita na época, que eles sentiram que talvez o ser humano estava entendendo finalmente a obra de Deus. E é nesse sentido que a ficção científica começa a se impulsionar. E é nesse contexto de criatividade fervilhando que em 1926 Hugo Gernsback, não sei se fala assim o nome dele, fundou a revista Amazing Stories, que era uma revista de fundo de quintal, um folhetim, digamos assim, que se propunha a contar essas histórias fantásticas, né? Era Amazing Stories porque ainda não existia esse conceito da ficção científica, né? Eram histórias de fantasia, por isso Amazing Stories o nome, mas se propunham a ter esse novo olhar de como entender o mundo e de exploração. E nessa revista, vários autores muito importantes começaram a explorar suas ideias. Só para vocês terem uma noção, nessa Amazing Stories tinham nomes como Jules Verne, H.G. Wells, também outro monstro da ficção científica, para quem sabe. Alguns contos do Edgar Allan Poe tinham uma característica mais de ficção científica. A.A. Smith, que foi um dos caras que
ajudou a fundar esse gênero da aventura espacial, o space opera, tipo Flash Gordon e enfim. Nomes esses que tiveram relevância e hoje em dia são cult, e as pessoas entendem toda a influência que eles tiveram para a literatura, porque eles tiveram oportunidade justamente nesse folhetim, na Amazing Stories, nesse tipo de revista que facilitava autores pequenos e com ideias novas chegarem a um público diferente e as pessoas conhecerem as ideias deles. E essas histórias foram tão populares que começaram a acostumar a cabeça do público a um novo tipo de história e começar a formar essa ideia de que isso aqui não era fantasia mais, era ficção científica. Foi aí que em 1930, outra revista que é super importante para o gênero foi criada pela editora Clayton Magazines, que é a Astounding Stories of Super Science. Talvez vocês não reconheçam esse nome, mas quem já ouviu falar sobre a história da ficção científica conhece pelo um outro nome que é Astounding Science Fiction, que foi, acho que talvez o nome mais conhecido, mas é porque essa revista mudou de nome várias vezes. Em 1930 tinha um nome, 31 tinha outro nome, 38 outro nome, na década de 60 ela mudou e foi mudando mil vezes o nome, mas o que interessa é que essa revista publicou, por exemplo, monstros como o Isaac Asimov. Quem não reconheceu o Isaac Asimov foi o cara que escreveu a Fundação, que recentemente virou série, acho que na Amazon Prime ou algo do tipo. Ele não entrou tanto na cultura pop quanto outros autores, tipo o autor de Duna, enfim. Mas aquele filme do Will Smith, Eu, Robô, é inspirado em alguns contos do Isaac Asimov, então tem ali um pouquinho dele no mainstream. E sabe quem mais foi meio que revelado por essa revista? Arthur C. Clarke, talvez seja outro nome que vocês não reconhecem, mas eu tenho certeza que vocês reconhecem a história mais famosa dele, que é 2001, Odisseia no Espaço, que ele desenvolveu em paralelo ao filme, junto com Stanley Kubrick. Então eu fiz questão de explicar o começo da ficção científica, porque da mesma forma que a ficção racional, ela começou em nichos, né? Revistas baratas, com histórias de tudo que é tipo, dando espaço para todo tipo de escritor possível, num ambiente que só estava preocupado em explorar ideias novas e tentar escrever sobre esse novo jeito de abordar a ficção e a, entre aspas, fantasia, até o momento que se separou de vez e passou a ser conhecido como um novo gênero. Da mesma forma, esse fenômeno da ficção racional está começando justamente no ambiente barato, internet, né? Basta você ter internet e procurar nos fóruns, que não se preocupa muito em editorial, mas sim ter vários autores explorando essas ideias novas e esse novo jeito de abordar a ficção, a fantasia, enfim. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Mas afinal de contas, o que é ficção racional? Como ela se separa da ficção científica e como que se define? Eu decidi ler para vocês as regras do Fórum Racional do Reddit, que é onde eu decidi ler para vocês as regras que definem o que é uma ficção racional, que estão ali na sidebar do Reddit de ficção racional, que, na minha opinião, é a principal fonte, né? Onde estão os autores, onde está a discussão e onde se define, é como se fosse as revistas de ficção científica de 1920, só que moderna, né? Então, tradução livre da minha parte, que o fórum é em inglês, avisando para qualquer pessoa que se interessar. Quase não tem trabalho de ficção racional em português, é em inglês, mas tradução livre da minha parte. Racionalidade é uma qualidade específica de qualquer obra de ficção, independentemente do gênero ou do cenário. Ela descreve o grau em que a obra explora o comportamento refletido das pessoas na busca honesta por seus objetivos, bem como as consequências de suas ações para o mundo fictício ou para a trama da história. Em obras de ficção altamente racionais, a capacidade intelectual realista dos personagens tem prioridade, atenção nisso aí, sobre os clichês literários estabelecidos e sobre os demais aspectos da narrativa. Uma obra de ficção altamente racional pode apresentar uma ou mais das seguintes características: foco em personagens inteligentes que resolvem problemas por meio de aplicações criativas de seus conhecimentos e recursos, exame dos objetivos e motivação. A história deixa claras as razões por trás das decisões dos personagens. Aí eu tô adicionando. E os personagens têm que examinar sobre o que eles estão pensando, o que eles estão passando e suas motivações. Recompensa intelectual. O clímax da história apresenta uma solução inteligente e satisfatória para os problemas enfrentados. Racionalismo aspiracional. A narrativa enfatiza o processo de pensamento dos personagens ou suas tentativas de aprimorar sua capacidade de raciocínio. Construção cuidadosa do mundo. World building. O universo fictício segue regras conhecidas e consistentes, como consequências de personagens secundários racionais que exploram ou constroem estruturas
sociais realistas. Vamos falar um pouco sobre isso aí. Então eu li para vocês as regras do fórum, que são bastante debatidas, porque com muita frequência alguém posta uma história lá e fica na dúvida se cabe como história racional, se vai ser bem recebida pelo fórum e coisa e tal. Mas o que a gente tira daí que é muito importante? O principal, na minha opinião, de uma história racional, ou uma história inspirada numa história racional, ou enfim, existem subdivisões do gênero que eu não vou entrar nisso aqui, mas o que é necessário para uma história ser racional? Primeiro, os personagens serem inteligentes. Isso não significa que o personagem tem que ser um geninho, tem que ser um Sherlock Holmes, que inclusive vou comentar daqui a pouco, mas significa que ele tem que ser inteligente dentro do que ele se propõe. Então, por exemplo, a gente não pode, numa história racional, pegar um personagem que não pensa, não reflete sobre o que está acontecendo, não usa a inteligência ativamente para criar soluções. Isso não cabe numa história racional. E não só isso, mas os personagens têm que pensar sobre a motivação deles e dos outros. Isso é muito importante para uma história racional. Outra coisa que é imperdoável numa história racional e faz parte dos pilares é que o mundo tem que fazer sentido. Então eu não posso me propor a fazer um mundo que fala sobre magia e não criar as regras da magia. Que as regras da magia estejam estabelecidas também não significa que eu tenho que colocar para o leitor quais são as regras da magia, porque isso, dependendo da obra, é necessário que a regra da magia seja desconhecida e seja um mistério. Por exemplo, Game of Thrones. Mas não interessa. O que interessa é que a regra da magia faça sentido e esteja estabelecida. E aí talvez até o leitor, por dedução, entenda o que aconteceu ali. O que não pode acontecer, ficar com essa sensação de que, caralho, o autor tirou essa regra nova do cu aqui, não era assim que ele tinha falado pra mim que a magia funcionava. Um grande exemplo disso, por mais que eu ame a obra, a gente vai fazer uma maquete ainda sobre, é Avatar: A Lenda de Aang. Quando a gente passa a continuação, Avatar: A Lenda de Korra, o sentimento geral, meio amargo, é que as regras de como a dobra funciona foram simplesmente mudadas sem explicação nenhuma, né? Então, esse tipo de coisa não pode existir numa ficção racional. Agora, é muito comum numa ficção racional, dado os pilares que eu acabei de comentar pra vocês, que os personagens muitas vezes sejam muito inteligentes, que eles sejam cientistas, que eles sejam investigadores, que eles solucionem de fato, e esse seja o motriz principal da história, solucionem de fato os problemas da história com inteligência, com racionalidade, com pensamento lógico. Não significa que toda história racional tem que ser assim. Você pode escrever uma história racional de tudo que é gênero possível, medieval, fantástica, e não à toa o que você mais vê no fórum racional são fanfics de outras histórias que as pessoas gostam muito, mas que a gente sente que talvez tenham essas burradas, vamos dizer assim, que ninguém aceita no fórum racional. Agora calma, eu sei que você que lê muito e já explorou muito leitura na internet, quando ouve a palavra fanfic, você já pensa em aquelas histórias super mal feitas, onde nada mais é do que um personagem self-insert do autor e romance pra tudo que é lado, enfim, né? Te garanto que não é isso, porque outra característica aqui do Fórum Racional, pelo menos, é exigir bastante de quem escreve lá. As pessoas são muito exigentes, elas examinam as histórias que estão sendo postadas lá com muita atenção e elas não perdoam esse tipo de coisa. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Então a gente estabeleceu aqui que, acima de tudo, a ficção racional, ela prioriza o jeito como a gente vai tratar a história. Então, ela fala sobre a relação que os personagens têm no mundo, com a história, com o universo e com o problema que está sendo proposto. Que o público da ficção racional não quer é sentir que a história está funcionando porque os personagens... Só está funcionando porque os personagens não são inteligentes, porque eles são burros, como eu comentei naquele review do filme A Maldição da Múmia, porque eles não pensaram direito sobre o que estava acontecendo, porque os diálogos que precisavam estar sendo conversados não foram conversados. E eu vou dar um exemplo disso que me irritou muito quando eu assisti Punho de Ferro da Netflix, naquela onda lá de filmes da Marvel na Netflix, do Demolidor, Defensor, etc. Quando eu assisti essa série, eu fiquei super incomodado porque vários dos problemas que estavam acontecendo na série podiam ser resolvidos com um simples diálogo. O Daniel Rand falando: olha, eu sou o Daniel Rand, eu estou procurando minha família, eu me perdi no Yeti, eu tenho uma identidade aqui, né? Eu posso provar, a gente pode fazer teste de DNA porque eu sou o Daniel Rand, e eu só quero falar com a minha família aqui, nada demais. Ele não tem esse diálogo em momento nenhum, e vários dos conflitos e brigas que tem na série são porque ele se recusa a ter esse diálogo. O que é isso? Isso é uma escrita preguiçosa. Nada mais é do que o roteirista, sem uma solução
liberação criativa pra causar os conflitos no roteiro. Ele sabia na cabeça dele que ele queria chegar naquele lugar ali, naquela cena, naquele conflito. Só que ele não teve uma boa ideia pra causar aquilo, então ele faz o bobo, que é os personagens não conversarem, não pensarem, não dialogarem. Um outro exemplo que eu posso dar pra vocês de falta de consistência no world building é em Naruto, né? A partir do momento que estabeleceram que os clones das sombras retêm a informação que o usuário adquire enquanto tá com o clone, né? Você abre um espaço para você explorar essa regra de world building inacreditável. O Naruto tem um potencial para aprender semi-infinito, né? Ele pode absorver informação, fazer espionagem, saber de tudo. Ele é quase onisciente. Mas não, em nenhum momento a gente pode entender que o Naruto não é um personagem demonstrado como inteligente, mas ele é rodeado por personagens inteligentes. Que nunca o Kakashi não chegar para ele e falar assim: olha, Naruto, o Kakashi sabe usar o clone da sombra. Esse jutsu que você tem um potencial de fazer você aprender inacreditavelmente. Imagina você aí, ouvinte, se você pudesse se dividir, você tem que estudar para uma prova do colégio, beleza? Aí você se divide em 5, cada um estuda uma matéria do colégio, depois você desfaz o clone e você tá com conhecimento de todos eles no mesmo período de tempo. Você entende o potencial de aplicação que essa regra de world building da magia de Naruto te propõe, mas que nunca é explorada direito, a não ser para aprender a fazer um Rasengan? E outro exemplo que é uma implicância que eu tenho é a partir do momento que você estabelece que o Hyuga tem um olho que enxerga a distância através de parede e o caralho. E aí a técnica dos caras é dar porradinha a curta distância. Porra, pelo amor de Deus, os caras deviam ser os melhores espiões, todas as vilas, sabe? E não só espião, que seria o melhor espião de todos, mas assim, na hora que os caras fossem lutar, se você tem um olho desse, que a principal vantagem é enxergar a distância, por que você faz um estilo de luta que é de perto? Esses caras deviam ser os maiores arqueiros, e isso nem fugiria do tema ninja, porque tinha arqueiros samurais, arqueiros ninjas, que ficaria irado na história. Então assim, isso é simplesmente falta de pensar sobre o que você está propondo. Então esse tipo de coisa que não pode haver numa obra racional. A obra racional tem que trabalhar aquilo que se propõe quando fala dos personagens e das regras do mundo. E é agora que a gente está começando a entender o que é uma obra racional, eu vou dar de exemplo uma das fanfics racionais que tem no fórum, uma das histórias mais famosas e que você pode ler, eu recomendo muito, que é a fanfic racional de Harry Potter. O nome é Harry Potter and the Methods of Rationality. Então, Harry Potter e os Métodos do Racionalismo, escrito pelo Eliezer Yudovsky. Essa eu acho que é a ficção racional mais famosa de longe do fórum. Na época ela estava fazendo tanto burburinho que chegou até os ouvidos da J.K. Rowling, e dizem que ela, eu não sei se ela mandou no Twitter ou o que foi, ela disse que estava tudo certo, que ele podia escrever, que ela não ia perturbar. Então você vê a grandiosidade da parada. Tem audiolivro, tem site sobre, é uma das melhores ficções at all que eu já li, de todos os livros, de todas as histórias. Tem um trecho que é um dos trechos mais bonitos, mais legais que eu já li em qualquer livro. Só perde pro trecho da primeira crônica de Crônicas de Nárnia, mas vale muito a pena se você é fã do Harry Potter. É muito legal de ler. Aviso, a ficção racional tem uma característica, ainda mais essas que são um pouquinho mais hard ficção racional, de parar bastante para falar sobre ciência, para falar sobre racionalidade. Então talvez não seja para você. O meu parceiro Gustavo aí, ele tentou ler uma outra que eu não vou falar aqui hoje, mas ele tava até gostando da história, mas essa coisa de falar muito sobre ciência não estava sendo tanto do gosto dele. Então, se você já gosta de ficção científica, eu recomendo você talvez parar até o programa aqui e vai lá ler Harry Potter e os Métodos do Racionalismo. HPMOR, se você botar isso no Google, vai aparecer o site, beleza? E eu vou falar sobre ela aqui porque eu acho que ela é um bom exemplo do que é uma ficção racional, do que ela se propõe e de por que é tão legal. Quem já é fã de Harry Potter vai entender qual é o gancho, qual é a premissa que define essa ficção racional. No 6º/7º livro, é discutido a relação da tia Petúnia, tia do Harry, que adotou ele, com a mãe do Harry, Lillian Evans. Em uma das lembranças do Snape, se eu não me engano, não lembro agora exatamente onde fala isso, mas a tia Petúnia, dado momento, queria que a mãe do Harry fizesse uma poção polissuco, fizesse uma magia que alterasse o rosto, né, da tia Petúnia, porque ela se sentia muito feia, né? E a mãe do Harry se recusa, fala que é muito perigoso, que ela não tem competência pra isso, que é proibido, que a tia Petúnia poderia morrer, enfim. E dado momento a tia Petúnia não acredita nisso, acha que a irmã só tá dizendo que não pode por inveja ou o que quer que seja, e isso acaba de agravar a relação entre as irmãs, afasta mais ainda, e obviamente isso
define o que a tia Petúnia acha sobre magia e, posteriormente, o tratamento que ela dá no Harry, com essa amargura, com esse problema não resolvido que ela teve com a irmã dela e que nunca teve oportunidade de resolver, afinal a irmã morreu. Bom, essa fanfic parte dessa premissa. Em dado momento, a tia Petúnia tá tão desesperada porque ela tá se sentindo feia, tá se sentindo mal consigo mesma. Ela tá começando o relacionamento dela com o tio Dursley, né? E ela fica horrorizada pensando, meu Deus, essa é a vida que eu vou ter? Eu vou me casar com esse cara? É horrível. E aí ela chega na irmã dela, a mãe do Harry Potter, e fala, olha, eu não aguento mais, a minha vida tá uma merda. Se você não quiser me ajudar, eu entendo, mas sinceramente eu vou me matar, né? E eu prefiro não continuar minha vida do jeito que tá. E isso impacta muito a mãe do Harry e, apesar de tudo, decide ajudar a irmã, a tia do Harry, né, a tia Petúnia. E ela tenta lá, fica pesquisando, faz uma poção polissuco modificada que é pra ser permanente. E olha como isso é uma premissa inteligente do autor dessa fanfic, né? No 6º livro é falado com exaustão que a mãe do Harry é uma excelente aluna de poções, né, pelo professor do 6º ano. Esse cara fala pro Harry, esqueci o nome dele, mas esse cara fala pro Harry o tempo todo nisso. Então faz todo sentido essa essa brincadeira de, vamos dizer assim, universo alternativo que o autor fez pra gerar o fato principal da história dele. E isso muda a tia Petúnia, ela para de ter espinha, muda estruturas faciais. A tia Petúnia até fala isso, é um diálogo que ela tem com o Harry, fala, eu passei mal por vários dias, mas quando eu acordei eu tava diferente e eu me senti diferente comigo mesmo e eu decidi mudar minha vida. E aí a tia Petúnia se casa com um professor universitário, um cara que é um cara legal, que tem uma carreira, um futuro, que não é um babaca que nem o tio Dursley, né? Então, quando a mãe do Harry e o pai do Harry sofrem a tragédia na mão do Voldemort, o Harry é entregue para uma família com uma tia Petúnia que não guarda esse rancor da mãe do Harry, da Lilian. Porque ela não guardou o rancor, ela trata o Harry bem, ela tá bem resolvida consigo mesmo, numa família que é carinhosa, que é uma família funcional, um relacionamento funcional com um pai carinhoso também, que é esse professor de química, eu não lembro agora o nome dele na história, né? E o Harry cresce sendo amado. Além disso, nessa história, o Harry é um geninho, né? Como eu falei, acontece muito com as histórias mais famosas do Fórum Racional, da história ter mais essa característica, né? E não só um geninho, como eu falei, não só um geninho, como ele foi criado por um professor universitário de química, que é um cara super inteligente também. Então, desde criança, ele é uma criança prodígio, ele é treinado para entender sobre racionalismo, sobre ciência, acima de tudo. Então, na hora que o Harry é apresentado ao mundo da magia e aos pais que ele tem uma relação muito diferente do Harry que a gente conhece no livro. Ele é um cara extremamente arrogante, super inteligente, ele reclama o tempo todo das práticas do mundo bruxo que não fazem sentido, e aí é uma brincadeira que o autor, o Eliezer Yudovsky, tá fazendo com as inconsistências que a J.K. Rowling tem, né, no livro dela. Por exemplo, o Harry reclama muito que o sistema monetário de Gringotts não faz sentido nenhum, que essa economia estaria perdida, enfim. É o tipo de brincadeira que acontece muito no Fórum Racional. Mas o que interessa é que o Harry tem esse olhar e ele aborda a magia, ele duvida muito da magia até ele começar a ver. Ele aborda a magia com um olhar científico e ele bota na cabeça dele que ele vai desvendar todos os segredos que existem na magia e todas as coisas que não fazem sentido que as pessoas se dão por satisfeito. Que é, no fundo, que é o espírito do cientista, né? Você não se conformar com as respostas que existem, você querer saber mais. E aí se relaciona com essa brincadeira que eu tô fazendo de relacionar a escrita racional com dizendo que é a nova ficção científica. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Então a gente já abordou aí 2 dos temas centrais do que eu falei que eram os pilares ali da escrita racional. O mundo consistente, com regras consistentes que, ou quando não são consistentes, são conversadas e expostas pelos personagens, e personagens genuinamente inteligentes e que exploram o mundo ativamente. Agora, a melhor parte desse livro, de longe, e que explora um dos outros pilares da ficção racional, a relação do Harry com o Voldemort, como ele se estabelece, que é a história central que está sendo contada. E conforme eu fui entendendo isso ao ler a história, foi o que me fez me apaixonar por essa história absurdamente. Só pra vocês terem uma noção, essa história se passa toda no primeiro ano. Como eu falei, o Harry é um geninho e é uma pessoa extremamente arrogante, ele é muito curioso, muito inteligente, e ele vê o tempo todo as falhas do mundo bruxo, né? Como toda criança muito inteligente ou mais madura do que deveria enxerga, né? É muito difícil um adolescente, uma criança que tem um QI acima da média, uma criança muito inteligente, uma criança mais madura do que deveria, não enxergar os problemas do mundo. E o Harry, sendo super inteligente, tendo magia na mão, é isso que ele foca o tempo todo, né? Além disso, ele é um personagem muito carismático. Então, ele vai se guiando pela escola, se relacionando com as outras crianças, baseado
nessa inteligência, nessa arrogância. E por vezes essa arrogância é demais, né? A história bate muito nessa tecla, o quanto que ele é arrogante. Várias vezes ele se arrepende. Ele conhece a Hermione, que é um personagem super interessante na história, que é uma outra menina gênio, né? A Hermione não deixa de ser, ela tem uma memória absurda e ela grava tudo, né? E ela desafia o Harry de um jeito que outras crianças nunca desafiaram. Essa história, o Harry se aproxima mais do Draco Malfoy e ele fica abismado com o jeito que o Draco Malfoy foi criado, né? Essa coisa da superioridade da raça bruxa, né? Que é uma brincadeira aí que a J.K. Rowling fez com aquele bigodudo que vocês sabem, né? Eu não vou falar porque eu não sei se tem esse tipo de detecção no Spotify, no YouTube, é melhor não falar. Mas é tão verdade que vocês podem reparar que no começo do 7º livro, quando os Comensais da Morte estão entrando na casa dos Malfoy, que tá sendo a base, eles têm que levantar o braço que tá com a tatuagem, né? E eles levantam justamente o mesmo braço que é o do bigodudo lá, enfim. Então o Harry vai seguindo nesse mundo com essa arrogância dele e tentando mudar tudo que tá à volta dele. E, dado momento, ele esbarra com o Professor Quirrell, que vocês bem sabem, quem conhece Harry Potter, que está possuído pelo Voldemort. E o Voldemort, neste livro, como eu falei lá nos Pilares da Ficção Racional, a gente tem que mergulhar no Voldemort, entender o personagem dele. Não dá pra gente botar o Voldemort como se fosse um vilãozão, uma pessoa ruim e deixar pra lá. Então o Voldemort é um personagem extremamente humano e a gente vai entendendo as motivações dele, vai entendendo que ele era uma criança gênia também, digamos assim. Ele era uma pessoa que enxergava os problemas do mundo, que estava cansado do mundo e em dado momento ele tomou a decisão de que ele poderia consertar o mundo e que as outras pessoas não eram inteligentes o suficiente ou capazes o suficiente para entender os problemas do mundo, tornar o mundo um lugar melhor. E essa discussão e esse paralelo entre os dois é o que guia a história para frente. Se você analisar, o Harry e ele nessa história, eles são iguais, eles são duas crianças super inteligentes que conseguem enxergar a quantidade de problemas que tem no mundo, que vão por um caminho de arrogância, que é um caminho que leva eles para uma solidão, para um desprezo do que são as outras pessoas, e isso é colocado na história o tempo todo. Tem essa discussão na história o tempo todo, tem diálogos entre eles. O Voldemort, o Professor Quirrell, é a única pessoa que o Harry consegue... isso é um problema que acontece de verdade, tá? Na minha profissão, eu já vi isso acontecendo. Pra quem não sabe, eu sou psicólogo, trabalho com crianças especiais, eu já tive crianças com altas habilidades de superdotação, e é difícil para essas crianças dependerem de um adulto, né? Que elas acabam se acostumando a elas serem muito inteligentes, elas não conseguirem se comunicar tão bem com crianças da idade, mas ao mesmo tempo o adulto não trata ela como se fosse um adulto. Nem deveria, mas isso acaba afetando a cabeça dessas crianças, né? E o Voldemort, diferente do Harry, ele não teve um ambiente de amor, de cuidado, ele só conheceu aí aquele backstory que a gente sabe do livro original, né, do Voldemort, da mãe dele, da tragédia, ele era pobre, foi entregue a um orfanato, a mãe dele meio que fez a poção ali e, né, fez uma relação que não foi consentida com o pai do Voldemort, que não era bruxo. Então o Voldemort dessa história também tem um background muito complicado e que nessa história o Harry não teve. Ele teve uma família amorosa que ensinou pra ele o que é amor e o valor de você amar as pessoas, mesmo que às vezes, com toda a sua genialidade, você despreze, vou usar esse termo. Mais do que isso, a relação que ele tem com a Hermione é o que salva ele, porque a Hermione é uma pessoa que é tão inteligente quanto ele, só que em outras áreas, de outra forma, mas que não concorda com ele, que o tempo todo avisa pra ele: olha, você tá sendo arrogante, você tá ferindo as pessoas que estão perto de você, não é porque você é inteligente que você enxerga os problemas do mundo, que você pode passar por cima dos outros, né? E aí esse conflito entre os dois é sério, gente, é brilhantemente desenvolvido na história. A relação deles de pupilo e aluno é brilhantemente desenvolvida. Tem um diálogo, tem várias cenas que são absurdas nessa história. Eu tinha um quadro quando eu morava na outra casa que era de uma cena linda dessa história, mas tem um diálogo que o Harry tá meio chateado, e aí o Voldemort fala assim: olha, eu vou fazer uma magia aqui, mas é uma magia que me custa muito, é muito difícil de eu fazer, e então eu não posso ficar fazendo o tempo todo, eu vou fazer pra você. E ele começa a fazer uma magia super complicada, né, muito legal a narração da magia, e aí quando ele termina de fazer a magia, eles estão, tipo assim, ele faz um círculo no chão, e aí de fora do círculo, eles enxergam tipo o universo, assim, as estrelas, e eles ficam lá abismados, olhando as estrelas de perto, e aí o Voldemort explica que quando eles foram lançar a primeira sonda pro espaço, ele foi lá, né, furtivamente, e colocou
um catalisador, uma coisa na sonda, e aí a magia que ele tá fazendo nada mais é do que se conectar com esse catalisador que ele botou na sonda espacial, pra eles poderem enxergar o que a sonda está vendo, né? E aí ele conversa com o Harry e fala, olha, às vezes quando o mundo é muito barulhento, quando o mundo é muito desprezível e eu sinto raiva do que tem aqui, eu venho pra esse lugar, e aí eu vejo tudo de perto, né? E é exatamente esse tipo de coisa que o Harry tá sentindo, né? E você entende que o Voldemort era uma pessoa que era humana, mas não sei se vocês já viram o terceiro filme do Guardiões da Galáxia, que é um dos melhores. Tem uma hora que o Rocket conversa com o vilão do filme, esqueci o nome dele, o grande arquiteto, sei lá o nome dele. E aí o cara fala assim, uma coisa, eu só queria fazer um mundo melhor. E aí o Rock fala assim, você não queria fazer um mundo melhor, você só odiava o jeito que o mundo era. Então é isso que o Voldemort passou. E essa relação é tão bem trabalhada, cara. E aí no final, quando, sem tanto spoiler, mas quando o Harry tem que resolver a situação, né, e ele obviamente vai derrotar o Voldemort, porque essa é a tendência da história, você fica até um pouco triste, o Harry fica triste, porque o Voldemort é o professor dele, na verdade. E ele se identificava com o Voldemort. E ele entende o caminho que o Voldemort acabou seguindo. E ele entende, afinal, que se ele não tivesse tido a Hermione, se ele não tivesse tido os pais dele, os amigos da escola, talvez ele tivesse, eventualmente, seguido o mesmo caminho do Voldemort. Pô, é uma história brilhante, vale muito a pena ler. E ela cumpre todos esses pilares da escrita racional. Uma história que é essencialmente sobre ciência, é a brincadeira da relação da ciência com as regras do mundo da magia. E essa brincadeira também da reclamação dos furos de roteiro que a J.K. Rowling deixou lá. É uma história que se aprofunda muito nos personagens pensando e conversando sobre suas motivações e as motivações dos outros. É uma história humana que relaciona o vilão e as motivações dele e os significados da história e combina com a história original, né? Sobre o medo da morte, da solidão, que Harry Potter no final é sobre isso. Então eu recomendo demais. Eu vou dar mais um exemplo antes de encerrar o programa. Tem outra história também sobre o Harry Potter. Essa eu não li tudo ainda, mas eu achei a premissa muito interessante, que nesse universo o Voldemort foi sorteado para Grifinória. O chapéu seletor isso é outra história, tá, rapaziada? O chapéu seletor decidiu colocar ele na Grifinória porque sentia muito medo no coração dele. E aí o Voldemort cresce, se desenvolve na Grifinória. Ele ainda tem medo da morte, claro, mas ele deixou de ter essa obsessão por evitar a morte a qualquer custo. E aí ele se torna um ditador super eficiente que mergulha a Grã-Bretanha e o Reino Unido numa ditadura silenciosa, cheia de medo. É uma história bem adulta, né? É interessante também porque o personagem principal dessa história é Hermione, não é Harry Potter, porque, afinal, já que ele não tinha essa obsessão de evitar a morte, ele nunca tentou matar uma criança, né? Essa loucura que é a premissa do livro. Mas é uma história muito mais séria, né? De ditadura, de temas sérios. O Voldemort é um vilão super inteligente, muito difícil de se lidar. Eu não terminei de ler, mas a premissa é muito legal e o começo da história é muito legal. Pra quem quiser procurar, o nome é Harry Potter and the Silent... Não, é Silent Country. Harry Potter and the Silent Country. Harry Potter e o País Silencioso. Agora eu não lembro se era Harry Potter e o País Silencioso ou é Hermione Granger e o País Silencioso. Procurem aí, tá? Lembrando que todas essas histórias são em inglês, beleza? Infelizmente não tem. Mas muitas das histórias do Fórum Racional estão em audiolivro, talvez seja mais fácil pra você, como é mais fácil pro meu querido Mike aí, que tava com a gente no episódio sobre O Nome do Vento, e a gente vai fazer um episódio só sobre audiolivros em breve, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, é uma proposta nova, eu falei pra cacete aqui, vocês ficaram ouvindo minha voz por, sei lá, 30, 40 minutos. Se vocês não gostaram, por favor, comentem, fala que não tá bom, fala que tá meio monótono, eu quero saber porque eu estou me descobrindo como produtor de conteúdo na internet, beleza? Então é isso, o Fórum Racional basta procurar Rational Fiction, Reddit, no Google, que vocês vão achar, mas eu vou deixar o link ali pra vocês na descrição desse episódio. Beijo pra vocês!